Ela caiu, inclusive. Mas eu vou falar, então, em nome do grupo. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Como o Sérgio anunciou, meu nome é Fernando Colunhati, né? Eu estou aqui na Federal de Juiz de Fora e, junto com o Sérgio, né, responsável por essa frente de suporte de análise de dados. Então, o objetivo, a princípio, né, eu havia proposto um seminário baseado só em alguns métodos que eu trabalharia, e talvez depois a Luciana apresentaria, o André, mas a gente achou melhor nessa oportunidade, né, trazer as outras frentes, as possibilidades de análise que nós temos para trabalhar, né, inclusive pensando no desenvolvimento de novos métodos, a inserção, né, de novos métodos e até mesmo, quem sabe, o desenvolvimento, né, a partir das demandas desses grupos. Então, a ideia, né, é que nós nos apresentemos aqui como fornecedores de vocês que serão nossos clientes, vamos chamar assim. São 4 frentes, né, de trabalho e de pesquisa que a gente vai procurar atender às demandas, né? Então, a gente achou até mais interessante que nós trouxéssemos um pouco, né, as áreas de expertise e de interesse de cada um de nós que compõe o grupo. Então, basicamente, hoje estamos eu, né, a Luciane e o André, e a ideia é apresentar, aí, vamos dizer assim, de certa forma, um cardápio do que nós temos hoje disponível em termos de métodos de análise, para que os grupos tenham conhecimento e consigam, de alguma forma, vislumbrar a utilização disso, né, nas respostas das perguntas de pesquisa que cada grupo, cada frente elaborou, né? Nós também combinamos, né, de descrever um pouco melhor esses métodos, né, e fazemos também um cronograma com as frentes, que eu acho que isso vai ser algo extremamente importante, porque são 4 frentes com muitas perguntas, né? Imagino que várias solicitações de análises devam chegar, e nós precisamos nos organizar em relação a prioridades, né? Então, nós até passamos pelas perguntas dos grupos, né? E escolhemos mais ou menos aquelas que seriam as principais candidatas a esses tipos de análise, mas eu acho que não vão nem apresentar isso aqui. Eu acho que a ideia é a gente apresentar esses métodos, né, e ouvir um pouco de vocês as dúvidas e essas questões todas, para então a gente poder descrever melhor um plano de análise, né, que o Sérgio até havia solicitado que a gente descrevesse, mas eu ainda não me sinto seguro em colocar, né, no papel, sem antes apresentar isso a vocês todos. Ok? Então, Luciane, a hora que eu estava falando, acho que você deu uma desconectada. Você se importaria em iniciar? Depois o André, e depois eu posso fechar apresentando a parte toda e faço também um fechamento geral aí para a gente conversar com as outras frentes, como eu chamei aqui, os nossos clientes. Tá bom? Então... Beleza, pode começar sim. O notebook reiniciou aqui aquela hora. Um pouco baixo, Luciano. Se eu tirar o fone, melhora, gente? Tá bom. Não sei como é que vai dar para isso. Você está com... O seu microfone não está habilitado, Luciane. Está como mudo aí. Acho que é no próprio Meets. Não? Meeting. Agora...
Vocês estão ouvindo agora? Beleza. Vou apresentar muito rapidamente aqui 2 tipos de análise de dados que a gente acha que dá para usar em algumas das frentes. Então, pessoal das frentes, fique à vontade para dar uma olhada aí nos métodos e ver se atende a alguma demanda do que vocês têm de dado para ser analisado. Vou tentar a modelagem de equações estruturais com mínimos quadrados parciais, PLS 100, e 2 dos principais métodos comparativos configuracionais, análise comparativa qualitativa, o QCA, e análise de coincidência. Então, começando com as equações estruturais. Quando a gente vai usar modelagem por equações estruturais? Quando a gente tiver variáveis que não são mensuráveis, em número menor que 20, geralmente, e que elas estejam relacionadas entre si. Então, a gente vai ter um conjunto de indicadores que esse a gente mede, e um outro conjunto que são chamados de variáveis latentes. A gente tem sempre que pressupor que as amostras são independentes, aleatórias, que elas são lineares, e também a gente tem que ter em mente que as equações estruturais, elas vão mostrar como resultado as relações entre as variáveis, e não o padrão dos indivíduos, né? Diferente do que a gente faz numa análise de cluster e as outras coisas. Então, a modelagem de equações estruturais, ela permite que, através de respostas a questões mensuráveis, a gente inclua na análise as variáveis latentes. Então, nós vamos ter ali tem um exemplo, né? Algumas variáveis que a gente não consegue medir diretamente, reputação, satisfação, fidelidade, e a gente acha que tem uma relação entre elas, a gente consegue colocar isso dentro de um modelo de equações estruturais. Os indicadores, eles vão poder ser de 2 tipos, ou formativos ou reflexivos. Então, formativo é aquilo que vai formar o construto ou a variável latente que a gente está pensando, e os reflexivos, eles vão refletir esse construto, essa ideia. Então, ali, satisfação, por exemplo, com o hotel, ele coloca, olha, o hotel tinha um quarto bem equipado, ele tinha silêncio, isso forma o conceito de satisfação. Ou variáveis que reflitam isso. Então, eu vou recomendar para, né, outras pessoas. A gente pode fazer dos 2 jeitos, isso não é fechado, isso a gente pode pensar em cada um dos modelos. Então, na verdade, quando a gente faz equações estruturais, a gente tem 2 modelos ao mesmo tempo. O primeiro, que é esse formado entre cada construto e as perguntas que a gente está fazendo, né, para refletir ou formar ele. E um segundo modelo, que é a relação entre esses construtos latentes. Então, através de respostas a perguntas, que em geral variam de 3 a 5 questões, ou indicadores, aí se a gente tiver, né, dados secundários, a gente vai conseguir medir uma variável latente e as equações estruturais vão permitir relacionar esses construtos entre si, né? Gente, essa é a explicação mais simples aqui, sem entrar em conta, em modelagem, em erro e nada disso. Tá? Então, é uma abordagem estatística para testar hipóteses a respeito de relações entre variáveis latentes e variáveis observáveis. O artigo que eu coloquei ali na lista, né, de sugestão de leitura, ele tenta fazer, através de variáveis que ele tinha medido, a mensuração da qualidade dos gastos dos governos locais, considerando os indicadores de desenvolvimento sustentável na Indonésia. Então, ele pegou 5 construtos: alocação de recursos, prioridade, responsabilidade, transparência, eficácia, tempo e qualidade dos gastos, que esses ele não consegue medir diretamente, né? Associou isso às perguntas que ele tinha respostas, os indicadores que ele tinha como medir, e aí ele propõe uma relação entre esses construtos. Então, isso é um modelo, cada bolinha azul aqui é um construto, cada quadradinho ali, cada retângulo amarelo é um indicador mensurável, alguma coisa que ele tem, né, a resposta. E aí a gente tem um modelo que ou é formativo ou é reflexivo, que são todos reflexivos dos construtos, mais a relação entre os construtos em si, os 2 modelos.
Ele vai chegar lá numa solução, mostrando quanto que vale, né, nesse índice de qualidade dos gastos, cada um dos 5 construtos que ele construiu. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas ele faz isso para 4 anos, aí ele coloca isso nos mapas, fica muito bonito, muito interessante a análise. Aí ele vai concluir que, em geral, a Indonésia Oriental vai ter uma qualidade de gasto inferior à região da Indonésia Oeste, né, que tem uma qualidade melhor, de acordo com esses 5 construtos ali. E aí ele consegue, a partir dos valores, né, que o PLS 100 vai fornecer ali usando o Smart PLS, falar, olha, a gente precisa que as províncias que têm o índice médio baixo tratem melhor a priorização de despesa, que é um número que deu baixo ali nas respostas. Precisa também melhorar a redação dos regulamentos, discussão e formulação do orçamento na legislação, que é outra coisa que aparece. E o que ele tinha incluído nas perguntas, que apareceu com um número que não era, né, que não tinha validade estatística, ele tira das perguntas. Então, acho que de 41 que ele tinha no começo, sobram 16 indicadores que eram válidos dentro do modelo proposto aqui. Então, assim, a gente estava pensando, PLS dá para usar? Na frente 1, me parece bem razoável. As outras frentes, aí vocês pensam e digam se a gente tem construtos, variáveis latentes, e se a gente tem indicadores mensuráveis para fazer essa relação entre eles. Podemos. Oi? Oi, está me ouvindo, Luciano? Agora eu estou. Isso é bem importante para a gente aqui. Eu queria fazer, a gente não precisa entrar nos detalhes, nada disso, mas uma pergunta. Dentro das equações estruturais, eu consigo identificar as variáveis que modulam, as variáveis essenciais dentro de cada construto? Geralmente, eles buscam na literatura um conjunto maior de variáveis do que o necessário para o modelo. Com 3 variáveis para cada um dos construtos, o modelo funciona bem. Então, geralmente, o pessoal pega mais, tipo 10 em cada um, para ir testando, porque vão ser excluídas as que não fizerem sentido. Mas eu consigo identificar aquela, 1, 2, 3, Sim. que tem mais efeito? Quer dizer, ao mexer com elas, mexe com o construto todo? Sim, né? Sim, conseguimos. Essa era a pergunta. Ô, Sérgio, só que os efeitos que são relacionados, eles não têm uma interpretação no mesmo sentido que nós temos em modelos de regressão, por exemplo, né? Eles são, basicamente, medidas de covariância ou correlação, né, que indicam o quanto que aquela variável está pesando no construto. Como se fosse feito um monte de análise fatorial concomitante, né? Então, e aí as variáveis entram ou saem dos modelos a partir desses coeficientes, os pesos, né, que a gente chama, dessas variáveis em cada um dos construtos, né, das variáveis latentes. Então, só para deixar isso claro. Legal, obrigado. Beleza, gente, vou passar. A Maria tem uma pergunta aqui também. Vou passar o microfone. Que a gente não está ouvindo. Eu, pelo menos. Ana? Não. E agora, está ouvindo? Agora sim. Não estava totalmente ligado. Não, eu estava falando que o primeiro seminário que a gente apresentou, um dos textos que faz a revisão de literatura sistemática sobre os efeitos da mobilidade em várias dimensões, ele tenta fazer uma modelagem no final, mas não chega a implementar. Então, eu acredito que a gente poderia tentar pensar uma lógica dessa também. Legal, podemos tentar pensar aí. O que, assim, a gente tem que tomar cuidado aqui é que nessa imagem que está aparecendo aí dos construtos, a gente não pode ter
ali prioridade, né? Tem uma relação com a alocação, que tem uma relação com a contabilidade, beleza. A gente não pode ter muitas ligações nesses azuis que sejam de segunda, terceira ordem, porque daí o modelo vai ficando mais fraco. Mas igual ele monta aqui, né, uma relação direta entre uma e outra, é tranquilo da gente montar. Isso a gente consegue rodar, verificar, assim. Não sei o que tem de sugestão lá, né? Se quiser compartilhar esse artigo, a gente dá uma olhada. Seguimos. Beleza, então, aquele foram as equações estruturais. Agora são os métodos comparativos configuracionais. Desses métodos, a gente tem dois principais hoje, né? Porque isso é uma família de métodos, que são a análise comparativa qualitativa e a análise de coincidência. Eles vão resultar em soluções que podem ser interpretadas como condições necessárias ou suficientes para chegar a um determinado resultado. Então, o que eu preciso ter e o que é suficiente e necessário de eu ter para chegar num determinado, uma variável que vai ser o meu resultado, né? Que a gente vai escolher. Então, no QCA, a gente vai ter essa complexidade, né? Revelar os aspectos dessa complexidade causal. E, de partida, a gente já escolhe uma das variáveis que vai ser o nosso resultado. A partir disso, a gente considera o outro conjunto de variáveis dentro de uma tabela verdade. E o método consegue mostrar todas as combinações das variáveis escolhidas que levam ou não àquele determinado resultado que a gente pré-selecionou. E no QCA, a gente vai ter 3 tipos de solução: uma solução conservadora, uma solução parcimoniosa e uma solução intermediária. Não vou entrar aqui muito nos detalhes de cada uma, mas a intermediária geralmente é uma boa solução. Ali, o QCA tem uma desvantagem que a gente trabalha com soluções que não são determinadas, né? São os restos ali que a gente fica na tabela. Mas ele consegue combinar muito bem as condições para levar ao resultado que a gente já escolheu. Então, o que eu tenho que ter para ter, sei lá, inovação? Então, a gente tem um conjunto lá de 10 indicadores, a gente vai medir, quais desses? O 1, 3, o 5, o 2, os 3 e o 4? Então, quais desses e qual combinação desses é suficiente e necessária para chegar nesse resultado? Então, tudo tem que ser mensurável, diferente do PLS 100, que a gente tem variáveis não mensuráveis, né? Que a gente vai medir através de outras coisas. Aqui não, a gente tem que ter uma medida para todos, né? Então, todas as colunas têm que ter dado. E no QCA já tem que ter um resultado previamente escolhido para a gente fazer o teste. Luciane, desculpa interromper, é que a Ana acho que pediu se não dá para colocar em modo tela cheia. Acho que você está no PDF, né? Dá para aumentar, eu acho, né, o tamanho. Melhorou? Acho que se você não dá para abrir aí, porque ele está... Ele tá no Adobe, na verdade, não é o PowerPoint. Aí ficou ótimo. Beleza, ótimo. E aí a gente tem a análise de coincidência. A principal diferença aqui da análise de coincidência e do QCA é que na análise de coincidência a gente não escolhe previamente qual é a coluna da variável que a gente quer de resultado. Ele vai fazer múltiplas combinações para ver se tem causas que levam a diferentes efeitos. Então, ele é um método que também tem uma tabela verdade, mas ele não é inteiramente baseado nela, porque a gente não pré-seleciona já o resultado. Luciane, tá piscando aqui para a gente. Se você for no visualizar, abaixo de onde você colocou lá, tem um modo tela cheia, que aí ele, de fato... Aí. Bom, gente, o notebook da FCA, tá? Não é meu, não. Por isso que dá esse problema aqui. Reiniciou já antes de começar. Enfim, gente, a diferença é basicamente essa. A gente não escolhe previamente. Ele começa a fazer essa busca com todas as combinações até chegar no conjunto de condições mínimas. Aí, quando ele chega no resultado que é chamado de
solução atômica, então para cada um ele vai lá e testa se aquela combinação de condições é suficiente para chegar num certo resultado. E o resultado final dele é unir todas essas soluções atômicas. Aqui a tabelinha aqui vai mostrar melhor. Ó. Então, no QCA, a gente vai ter uma tabela verdade e a gente vai já pré-selecionar ali quem é o nosso resultado, e aí nós vamos saber condições necessárias e suficientes para chegar no resultado. No CNA, não necessariamente. Então, ele vai fazer essa busca. Como é que o CNA faz essa busca? De baixo para cima. Ele começa a buscar os parâmetros e vai ajustando. No QCA, não. No QCA, já vai começar na tabela verdade a testar as linhas, chega no resultado, qual combinação, né, vai ser a que a gente precisa para o resultado. As 3 soluções a gente tem no QCA, no CNA não, são essas soluções individuais e a solução complexa é a junção de tudo isso. E aqui ele dá algumas características do modelo, que também acho que não é o caso da gente entrar aqui. Mas a gente pode aplicar isso em algumas frentes que a gente tenha um conjunto de indicadores que a gente quer testar um certo resultado. Então, eu já tenho lá, olha, eu tenho esse resultado aqui, que eu quero saber quais as outras condições realmente foram necessárias ou suficientes para eu chegar nela. Aí a gente consegue fazer. A gente já rodou QCA em outros casos, né? Que permite também que a gente vá explorando aqui mais combinações. CNA, como ele gera só uma, né, fórmula atômica para cada busca que ele faz e a solução final é a junção delas, a gente pode testar mas talvez tenha um pouco menos a explorar do que as 3 soluções do QCA, né? Então, aí o pessoal das frentes pode dizer se a gente tem conjuntos de variáveis para testar soluções aí de resultados, considerando condições necessárias e suficientes. Eu não vou projetar mais, Fernando, porque daí é o que a gente tinha pensado para cada uma das frentes, né? Então, vou deixar se apresentar multivariada, que acho que a gente vai usar multivariada em todas as frentes, e fica melhor. Depois, de repente, no final, a gente retoma esses slides, então, tá? Beleza. Precisaria retomar, eu queria depois discutir como é que é o assumption do contrafactual dentro desses métodos. Mas depois a gente, só para lembrar, tá? Depois a gente volta. Beleza. André, se você puder, então, apresentar. Alô, tá me escutando agora, pessoal? Tô sim. Boa tarde a todos, meu nome é André, para quem não me conhece. Eu vou apresentar aqui uma abordagem que é o de modelo de agentes. Então, só deixa eu colocar aqui a apresentação. Beleza. Então, gente, eu vou apresentar o modelo baseado em agentes, que é conhecido como ABM na literatura. Para tentar, né, pôr a todos a par, eu vou acabar dando uma lida aqui, que é uma definição que eu acho que é mais adequada para todos assim, conseguirem entender minimamente o que estamos falando. Né? Então, esse modelo poderia ser descrito como uma implementação computacional de um ambiente artificial que contém agentes que interagem no espaço e no tempo. Então, assim, a gente já pode ver que tem uma questão de dinâmica, uma questão até geográfica, se nós tivermos interesse. Formação de redes, esse tipo de coisa. Então, um sistema dinâmico, que é considerado discreto, ou seja, vai 1, 2 até t, não é um período contínuo, em que esses agentes interagem com o ambiente e também entre eles. Então, é por meio dessa interação que acontece, digamos, os fenômenos chamados de emergentes, né? Que seriam, digamos, o resultado, os padrões estabelecidos que nós observamos. Esses agentes interagem por meio de regras, ou seja, tentamos replicar assim, no que vemos na realidade. Então, uma forma deles se comportarem, sendo que é uma forma procedural, digamos assim, uma forma que segue uma sequência lógica. Então, tentamos, por meio desse mecanismo, gerar esses fenômenos emergentes para podermos analisar os impactos desses agentes. Então, por ser uma modelagem, uma simulação em ambiente artificial, isso nos traz alguns benefícios. Não é um padrão, digamos, mais conservador, no sentido de ser uma ciência, digamos, que segue a metodologia matemática, mas ela é muito interessante no sentido de usar em áreas de conhecimento em que nós não podemos replicar os fenômenos, os experimentos, né? Então, assim, por exemplo, áreas de humanas, sociais, é uma abordagem muito interessante. Também em biológicas também é bem interessante. Então, novamente, é um outro modo de fazer ciência, assim, uma metodologia computacional, algoritmo.
fundamentada no sistema bottom-up, ou seja, né, de baixo para cima, do micro para o macro. Essa metodologia tem um potencial muito grande no que o pessoal chama de sistemas complexos. O que são sistemas complexos? Né? Seriam, no caso, tem 4 características principais. A primeira seria a heterogeneidade. Esses agentes são heterogêneos, possuem características, processam informações e têm informações de forma distinta, possuem hábitos, rotinas, como eles agem, aquelas funções, né, que eu estava tentando falar, como eles agem é diferente, tem diferentes capacidades. Então, até por meio dessa heterogeneidade que você tem uma interação diferenciada, assim. E um outro elemento aqui, no caso, seria exatamente essa interação, né, que leva a uma dinâmica perpétua, que se retroalimenta. Essa retroalimentação acontece por 2 mecanismos, vamos dizer assim, né, de forma simplificada. É por meio de seleção e aprendizado. Seleção no sentido de que, por exemplo, temos firmas que inovam. Essas firmas, em tese, vão ganhar uma parcela maior do mercado e, assim, consequentemente, vão liderar esse mercado. Então, as demais vão saindo porque não conseguem se manter, ter esse market share. Só que tem também, digamos, as firmas que aprendem. Se as firmas que aprendem, então, digamos, seriam as imitadoras e conseguem seguir, digamos, no mercado por meio dessa imitação. Então, assim, temos 2 mecanismos. Um de seleção que, digamos, diminui a diversidade, e outro que é de aprendizado, que aumenta essa diversidade, seja por assim, inovação, esse tipo de coisa. Eu estou falando em termos mais econômicos, que é da minha formação, gente, então sim, mas dá para você colocar isso de diversas maneiras. Tá, vou tentar ser mais lento, então. Por meio dessa interação, gente, então, interação entre agentes e ambiente, que você vai ter relações não lineares. O que eu quero dizer com isso? São relações em cadeia, em cascata. Essas reações em cascata seriam exatamente as propriedades emergentes do modelo, resultados dessa nossa interação, entendeu? Entre agentes e ambiente. Um ponto interessante a gente falar é que sistemas complexos não são redutíveis ao micro. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, não adianta aqui, por exemplo, temos aqui nessa sala, cada um tem seu, digamos, é um indivíduo, mas cada um também age aqui no nosso ambiente. Então, o coletivo que se forma é diferente. Então, se nós somarmos, não teremos, digamos assim, uma agregação correta. Então, não podemos simplificar, digamos assim, essa questão de sistema complexo, assim, não conseguimos ter, digamos, um somatório adequado. Um ponto interessante é essa estabilidade macro. O que eu quero dizer com isso? Que, embora a gente consiga ver, digamos, alguns padrões assim, acima da superfície, elas podem estar escondendo uma turbulência micro, que deriva do quê? Dessa nossa interação, que é perpétua, se retroalimenta. Então, temos que levar isso em conta, que é essa própria turbulência que dá dinâmica no modelo. Esses modelos também têm uma questão de estrutura de redes quais são hierárquicas e resilientes. Hierárquicas no sentido que sistemas complexos podem ter, digamos assim, ser subdivididos. Tem modularidade. Resilientes porque, por exemplo, a nossa rede, para construí-la já é uma certa dificuldade, e também para mudá-la também é uma grande dificuldade, sendo que essa rede é nosso local de interação. No caso, algumas aplicações que a gente tem se encontrar na literatura por meio de propagação, por exemplo, de doença, por exemplo, de Covid, né? Agentes que, por exemplo, têm a probabilidade de sair para trabalhar, se eles tiverem algum contato com algum indivíduo que esteja infectado. Então, como isso acontece? Como essa dinâmica? Como que emerge, digamos assim, a doença, a propagação dessa doença? Mudanças climáticas, também tem um modelo sobre mudanças climáticas. Por exemplo, que de forma geográfica a gente ambienta as nossas vegetações e verifica, por exemplo, a atuação ou não nas fronteiras, tipo, por exemplo, avanço da agropecuária ou não, e verifica, digamos assim, né, se tem alguma alteração no sentido de aumento de queimadas, esse tipo de coisa do gênero, e, consequentemente, aumento da temperatura. Na difusão e implementação de descobertas de inovações. Por exemplo, no processo das firmas, enquanto gasto em P&D, a chance dela conseguir descobrir uma inovação e como ela se difunde na economia. Há firmas líderes, há firmas que são apenas imitadoras, coisas desse gênero. Mercado financeiro, mercado imobiliário. No caso do mercado imobiliário é interessante para nós pelos aspectos geográficos, assim, né? Dadas as características dos indivíduos, nível de renda, local de trabalho, como que isso ocorre, dados os nossos aspectos geográficos. Também tem de economias multissetoriais, mobilidade urbana, distribuição populacional, e também aqui do nosso tema de interesse de peer review e alocação de estudantes. Aqui seria o trabalho que eu coloquei para a gente ter uma ideia, né, do que seria um modelo baseado em agentes. No caso, seria de peer review.
Nesse caso, o objetivo do trabalho é analisar como a qualidade do peer review é influenciada, dado um conjunto de cenários construídos, sendo considerando tempo e recursos escassos. O que a gente quer dizer com isso? É que como seria a evolução exatamente da qualidade do peer review para agentes heterogêneos que se comportam de forma diferente. O que isso levaria? É isso que nós vamos querer analisar. Nesse modelo que a gente está verificando, a gente pensa que tem um ambiente, né, que tem agentes, que no caso seriam nossos cientistas. Então, temos no nosso ambiente virtual, que possui N cientistas que submetem manuscritos e revisam manuscritos cada período T. Então, a gente pode verificar aqui que, de forma para tentar falar um pouco mais simplificada, cada agente, a cada período, submete um manuscrito e também revisa, faz um parecer de um artigo. O que isso nos leva a uma dicotomia. Né? Dicotomia entre, digamos, o tempo que cada cientista destina à sua própria produção científica e o avanço da literatura, no caso, para realizar o parecer. Isso aqui fica mais claro quando a gente verifica que seria aquela função que eu estava querendo dizer de como os agentes se comportam. No caso aqui, um manuscrito decorre de 2 fatores, né? Seria do tempo que aquele cientista dedica à elaboração do manuscrito, também o recurso que aquele cientista possui. E a qualidade da sua revisão decorre exatamente do tempo restante, para aquele dado recurso. Então, só com isso a gente consegue ver que tem uma bela dicotomia em que os agentes vão querer sempre focar muito mais na sua produção científica do que na realização do parecer, e que isso pode ser maligno para a evolução da produção científica como um todo, porque você pode ter pareceres enviesados. Isso fica bem claro aqui, por exemplo, de como o parecerista realiza a revisão, que é com base na qualidade, né, daquele manuscrito escrito, que segue uma distribuição normal, no sentido de que o parecerista pode errar, e essa distribuição, essa variação da avaliação dele vai decorrer exatamente do tempo que ele destinou para realizar esse parecer. Então, se ele dedica pouco tempo para aquele parecer, a análise dele pode estar extremamente errônea. Quase o contrário, se o indivíduo utiliza bastante tempo no parecer, ele vai ter uma análise em tese mais correta, da qualidade real do manuscrito. Só para entender mais esse modelo, a gente considera que a cada período os recursos da comunidade científica, que no caso seria esse R aqui, sem nenhum subscrito nem nada, seria o recurso total da comunidade científica, é dividido a cada período T da seguinte maneira. De acordo com cada cientista receberia uma parcela desse recurso total de acordo com a sua publicação total em relação à publicação total da economia científica. Então, assim, né, cientistas que publicam muito acabam sempre tendo recursos maiores e assim retroalimentando o sistema, no sentido de que vão ter mais chances de produzir manuscritos melhores e assim terem mais publicações. Então, você pode ver nitidamente que é um fenômeno de retroalimentação aqui no modelo, em que você vai ter um path dependence muito forte, que vai acabar levando, digamos assim, alguns pesquisadores vão publicar muitos e outros vão se dedicar apenas ao exercício dos pareceres. Aí aqui, para a gente entender melhor, né, dada essa construção básica do modelo, os cenários da simulação, que é como, digamos assim, né, podemos verificar como o modelo vai se comportar para algumas características que nós impomos. Inicialmente aqui, falando sobre as características dos cientistas, né, os autores acabam colocando 3 tipos de cientistas, né? São cientistas egoístas, que destinam todo o tempo sobre a sua elaboração do manuscrito. Então, o nosso tempo, aqui nosso Ezinho seria sempre igual a 1, então ele não dedicaria nada ao parecer, que leva a uma avaliação muito errônea, digamos assim, né, dos manuscritos de forma geral na comunidade científica e pode ter impactos negativos. Você tem o cientista equalizador, que ele basicamente seria um cientista que segue o mercado, vamos dizer assim. Se ele está publicando, ele vai querer dedicar cada vez mais tempo para a publicação, para a elaboração de manuscritos. Se ele está sendo rejeitado, ele vai se dedicar simplesmente aos pareceres. E tem o recíproco, que eles tentam primeiro, né, fazer, digamos, um manuscrito de alta qualidade para publicar, e após essa publicação ele se volta para os pareceres. Seria uma forma de, assim, né, agradecimento à comunidade científica. E aqui, no caso, teremos as configurações institucionais. Eu vou falar como essas configurações institucionais, dado na nossa apresentação, que seriam as configurações do ambiente. Como o ambiente atua com os nossos agentes. Então, aqui, os autores acabam elaborando a seguinte regra, de que os cientistas conseguiriam avaliar, ao longo do tempo, caso a avaliação dos pareceristas fossem justas ou não, com base em um parâmetro C.
esse parâmetro indicaria assim, que parcela de que decil eles conseguem, até que decil eles conseguem analisar a qualidade dos artigos publicados. Então, por exemplo, se o cientista verifica que a qualidade daquele projeto que ele enviou foi de maior qualidade do que a menor qualidade que foi publicada, ele verificaria que teve um erro de avaliação no parecer. Então, isso alteraria o comportamento dele. O que acontece quando quando eles consideram que essa avaliação fosse injusta? Tanto no equalizador quanto no cientista recíproco, seus comportamentos são alterados. No caso do equalizador, você tem um desestímulo à publicação, ele prioriza a revisão. No caso do recíproco, ele foca só nas suas prioridades, né, que são apenas as publicações. Dado isso, eles também criam, com base nisso, eles criam 2 cenários. Um seria o esforço pela excelência, né, o Strive for Excellence, e o esforço pela publicação. Isso é que apenas mudam esse valor desse parâmetro C. Um em relação ao primeiro decil, que seria, digamos assim, os principais journals, coisas desse gênero, enquanto o outro que é só publicar, que seria com base no terceiro decil dos artigos publicados. Também os autores consideram que há um viés de confiança, de excesso de confiança. Seriam os autores que os cientistas que acabam tendo, digamos, muitas publicações e acabam achando que seu manuscrito tem uma qualidade maior do que a realidade. Com isso posto, sim, são realizadas 100 simulações para gerar 3 resultados. Essas 100 simulações são, por exemplo, no caso de rodar um Monte Carlo, coisas desse gênero, para a gente conseguir ter melhores padrões assim, dos resultados. E às vezes a gente altera simplesmente a semente da nossa simulação e os dados gerados randomicamente são alterados. Então é sempre importante gerar bastante simulações para termos, digamos, uma maior certeza daqueles resultados. Nessas 3 variáveis, a primeira é o viés de avaliação. O que seria o viés de avaliação? Seria no caso de que faz 2 ranqueamentos. Um seria apenas com a qualidade do manuscrito elaborado pelos cientistas, ou seja, sem nenhum tipo de viés. E no caso de um outro ranqueamento relacionado com o que foi feito de publicação mesmo. Então, assim, quanto maior for esse viés de avaliação, quer dizer que mais artigos foram publicados de maneira errônea, porque a avaliação foi feita de forma errada. Também teve a qualidade da publicação, então eles verificam dentro dos artigos publicados como foi a qualidade, como se evoluiu a qualidade dessa publicação, e também a qualidade máxima das publicações, que, se não me engano, são entre os 10 primeiros, as 10 primeiras melhores notas que foram publicadas. Aqui a gente tem um primeiro exemplo desse resultado, que é em relação ao viés de avaliação. No caso, dadas as configurações que foram feitas, cenários construídos, a gente pode observar que no caso do Strive for Publication, né, que seria o esforço para a publicação, os resultados se demonstraram mais estáveis, principalmente quando os agentes, né, os cientistas, se comportam de maneira recíproca. Podemos ver aqui que, por exemplo, o viés acaba sendo menor ao longo do tempo em relação aos demais cenários. Outro resultado aqui foi a questão da qualidade média da publicação. Nesse caso, também no esforço para publicar se demonstrou melhores resultados, em que seria agora o cientista, que é o equalizador, que demonstrou melhores resultados. A gente pode ver aqui que teve melhores resultados. E no caso das melhores publicações de maior qualidade, nós verificamos que novamente seria o cientista equalizador que demonstra o melhor resultados. Eles que produzem, digamos, a ciência de maior qualidade e também são os que, digamos, estão no top journal. Então, dado a entender aqui que, dado esse conjunto de hipóteses, esse conjunto de comportamentos dos agentes, o agente equalizador acaba tendo um melhor desempenho ao longo da simulação, sendo que um esforço voltado para a publicação acaba demonstrando um melhor desempenho ao longo do tempo, ao contrário de um cenário extremamente competitivo como seria o de esforço pela excelência. Com base nessas comparações, nessa criação dessas modelagens, que a gente consegue fazer cenários voltados a, por exemplo, políticas públicas, focar algum tipo de mudança de avaliação ou incentivos para os pareceristas. A ideia seria exatamente essa desse artigo, tentar criar cenários, assim, né, comportamentos desses agentes, como interagem nesse ambiente entre eles, para a gente poder assim, ter um direcionamento, fazer uma alteração de comportamento desses agentes e verificar qual é a sua resposta. Lembrando sempre que é importante ter um adensamento, digamos assim, né, entre os dados gerados e a realidade, para depois fazer algum tipo de cenário exploratório, digamos assim. Tem que ter sempre uma certa aderência, porque senão vamos estar gerando, digamos assim, números aleatórios. Aí, sobre as possíveis aplicações nas frentes de pesquisa, eu acabei elaborando, principalmente da frente 2, que foi até uma demanda do professor Sérgio,
sobre o processo decisório na avaliação e destinação de recursos da FPI. A FPI foi o nome que a gente acabou dando no sentido de ser agente de fomento à pesquisa e inovação, tá? O que essa sugestão seria no caso de criar um viés de seleção por tema de pesquisa, por projetos incrementais e erros de avaliação. Por tema de pesquisa seria basicamente se o coagente, que os pareceristas, assim, os assessores, teriam um maior, digamos assim, apreço por temas parecidos com os deles. Enquanto nos projetos incrementais seriam assim, há um viés de projetos de pesquisa que voltados, por exemplo, a temas disruptivos, está sempre voltado a projetos incrementais de ter uma metodologia mais bem estabelecida. Então, isso acaba alterando o erro dele, a avaliação desses pareceristas. Também teria um erro de avaliação apenas assim, né, por falta de tempo destinado, coisas desse gênero. Então, a ideia seria ver, por meio desse viés de seleção e desse financiamento, qual seria o impacto de produção científica nesses pesquisadores. Mensurar esses viés, né, para o teste de sensibilidade. Também seria interessante colocar alguma entrada e saída de pesquisadores pareceristas. O que eu quero dizer com isso? Seria um processo de turbulência no próprio sistema, em que, por exemplo, a gente tem a idade, então você sempre vai ter uma renovação desses pesquisadores, desses pareceristas, pode ter uma alteração, por exemplo, de tema, ter toda uma questão de dinâmica por trás. E a ideia seria verificar, digamos assim, se teve uma perpetuação de financiamento para algumas linhas de pesquisa, né? E o impacto dessa trajetória dos pesquisadores seria a nossa propriedade emergente. Então, você teria, digamos assim, um apreço por determinadas áreas de pesquisa. E teria também a questão de, a partir disso, né, tendo uma aderência à realidade, fazer algumas medidas para verificar, por exemplo, como alterar essas avaliações, minimizar esses viés, né, e deixar, digamos, uma trajetória de produção científica mais plural. No caso, lembrando só que, no caso, como a gente está falando de trajetória, a parte da frente 3 também tem uma bela de uma intersecção nesse caso, né? Pode ser algo interessante ser abordado. Na frente 3 também é possível, como eu tinha destacado anteriormente, seria a questão dos aspectos geográficos. Então, por exemplo, no caso do impacto da mobilidade na produção acadêmica, né, na produção científica. Então, assim, novamente, considerando aspectos geográficos, no caso poderia ter mobilidade interna, mobilidade regional, né, permanecendo no mesmo continente, mas tendo um movimento internacional, e global, né, quando a gente altera de continentes. Sempre levando em consideração, por exemplo, características dos indivíduos, né, como eles são heterogêneos, seja por sexo, idade, instituição. Eu vou ter aqui, entre aspas, a qualidade desse docente pesquisador. E também na frente 4 seria a construção dependendo de um certo sistema de instituições de ensino superior, né, como ela se organiza, testar, por exemplo, a nova classificação de tipologias e possíveis políticas de inclusão com tudo isso, né. Lembrando sempre, considerando aspectos geográficos e as características, por exemplo, de discentes e docentes, alterar essa composição de docentes e discentes nas instituições de ensino superior. Bem, gente, no geral é isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, André. Sérgio, você quer fazer algum comentário? Não, pode ir adiante, Fernando. Bom, então, fazendo aí a continuação do nosso jogral, vou compartilhar aqui. Eu vou falar um pouco dos métodos de agrupamento, né, e das possíveis aplicações do projeto. Talvez esse seja um método, né, eu particularmente, né, nas colaborações com o GEOP, eu acho que esse é o método que eu mais utilizei até hoje nos trabalhos de avaliação, né, iniciando desde lá do diretório de pesquisa privada, passando pelo software livre, né, as editais da FAPESP, enfim. Só que agora a gente está trazendo aqui um pouco de avanço nesses métodos de agrupamento, né, a chamada análise de cluster, e possibilidades que a gente enxerga dentro desse projeto. Então, a primeira coisa que eu... só para deixar, acho que de uma forma, vamos dizer assim, homogênea no grupo, né? É só trazer aí uma diferença entre o que a gente chama de classificar e o que a gente chama de agrupar, tá? E agora, com o advento aí do Machine Learning, né, que eu coloquei como ML aí, acho que ele faz uma boa distinção, porque na classificação, né, que eles chamam de uma aprendizagem de máquina supervisionada, nós partimos de conjuntos previamente definidos, com atributos observáveis, muito claros, e o que nós queremos é, a partir de uma nova observação, né,
classificar, colocar essa nova observação em uma dessas classes previamente definidas, né? Então, são esses, vamos dizer assim, os objetivos de um método de classificação, né, que a gente está aí sendo, a todo momento, classificado, né? Então, todos esses algoritmos que aparecem aí, principalmente esses de propaganda, né, de publicidade nas redes, etc., utiliza esses algoritmos dessa forma. E o agrupamento, não. Ele parte, né, a partir desses atributos, né, que a gente observa, por hipótese, eles podem definir agrupamentos que tenham perfis semelhantes em relação à presença desses atributos, né? Seja em termos de categorias, né, percentual, ou seja em termos de média ou distribuição. A ideia aqui é a gente também não ficar preso a tipos específicos de variáveis, e é por isso que a gente precisa avançar um pouco nas formas de classificação, de agrupamento, desculpe. Então, eu vou escorrer rapidamente aqui, né, nesses tipos de análise de cluster que nós temos, né, e apresentar os exemplos, inclusive baseado naqueles artigos que nós subimos. Na verdade, o geométrico eu não subi nenhum artigo, mas é basicamente tudo que a gente tem feito no GeoP até então, utilizando o método de agrupamento, tá? Então, a gente se baseia basicamente em distâncias, né? Em geral, requer um tratamento de dado anterior, a gente precisa, em geral, diminuir o número de dimensões para fazer esses agrupamentos, mas isso vai ser característica aí, pelo menos também no Model Based, e é muito difícil a gente conseguir misturar tipos de variáveis. O que eu quero dizer? Então, é difícil, por exemplo, eu trabalhar, né, pensando nas classificações que nós fizemos lá no PIP, né, com número de funcionários em P&D e misturar isso com uma variável categórica do tipo possui, né, um PDI organizado ou não. Então, eu tenho lá uma variável binária, uma variável numérica. Em geral, o que a gente fazia, né, é recorrer à categorização dessa variável numérica para que a gente tenha, então, um conjunto de variáveis totalmente categórico, né, ou categorizados, tá? E depois aplicava lá uma análise de correspondência múltipla, etc., para poder fazer os clusters em cima. E eu acho que a Luciane trouxe uma parte importante na fala dela, né, que no caso das equações estruturais, né, a preocupação está sobre as variáveis e não sobre os indivíduos, né? A gente não consegue muito fazer uma avaliação das unidades de análise. Aqui no cluster é diferente, né? É quase que exclusivamente dedicada ao agrupamento das unidades de análise, né? Então, é só para deixar um pouco claro essa diferença dos métodos, né, e das dimensões que a gente utiliza. Eu acredito que esse método que o André colocou aí acaba, vamos dizer assim, tomando emprestar essas propriedades de agrupamento, muitas vezes, né, e depois ver como é que os indivíduos se comportam a partir disso. Existe uma outra forma da gente fazer os agrupamentos, né, que é baseada em modelos probabilísticos, ok? Esse primeiro que eu coloquei, puramente geométricos, né, são modelos, não são modelos, né, são técnicas que nós utilizamos de distâncias geométricas, seja a distância euclidiana, né, que é aquela mais comum que a gente aprende, né, no ensino médio, de ver distância entre dois pontos num plano cartesiano, distância aqui quadrada, distância Manhattan, aí tem uma série de distâncias matemáticas, mas sem qualquer suposição probabilística, de um modelo de probabilidade por trás disso, tá? E por isso que, em geral, se nós aplicamos diferentes algoritmos baseados em geometria, nós podemos chegar em diferentes classificações. No caso dos modelos probabilísticos, a gente supõe, né, uma mistura de distribuições de probabilidade, né, que vai tentar modelar as densidades desses aglomerados de indivíduos em um espaço multidimensional, né? Os exemplos que eu vou dar aqui vão estar aparecendo sempre em duas dimensões, mas a gente trabalha, na verdade, no hiperespaço aí e consegue, então, trazer uma questão de probabilidade desses agrupamentos. Então, a partir do momento que a gente assume também modelos, a gente consegue elaborar uma série de estatísticas e testes baseados nesses modelos, né,
que nos permite, inclusive, comparar a probabilidade daquele indivíduo pertencer àquele grupo e não pertencer aos demais, probabilidade de novos indivíduos que vão entrar, né, pertencerem, quase como uma classificação, né? Então, um novo indivíduo, ele pertenceria, né, dado aquelas características que ele tem, como é, né, qual seria o grupo mais provável que ele pertenceria, e por aí afora. Eu vou mostrar, isso traz algumas dificuldades, porque quanto mais mistura de distribuições de probabilidade a gente coloca, mais complexo o modelo vai ficando, o que traz para a gente algumas diferenças, algumas dificuldades inferenciais, né? E os autores fazem uma diferença, né, de que esses puramente geométricos, eles são muito mais exploratórios, enquanto que os model-based, eles são inferenciais, tá? Eu, particularmente, acho sempre bastante tênue a diferença entre explorar e inferir, mas isso é bastante comum na literatura. E um outro que eu acho que pode se adequar bastante aos problemas que nós temos aqui nas frentes, né, é o agrupamento a partir de dados relacionais, né, basicamente redes, grafos, né, então grafos de coautoria, grafos de cocitação e por aí afora. A gente também consegue fazer agrupamento desses indivíduos, mas aí a partir dos links que definem os laços, né, entre os diferentes nós ou autores dessas redes. Então, como eu falei aqui, coautoria. Então, cada pontinho lá vai ser um autor, né? E aí eu tenho os laços, né, os vértices aí da rede, né, como sendo a coautoria, né, entre dois autores, por exemplo. A partir disso, né, o grafo se forma e os métodos de aglomerado, então, passam a classificar, né, a encontrar esses grandes cliques, esses grandes aglomerados, tá? Que depois a gente faz uma análise das características. E, não por acaso, né, essas pessoas se associam, em geral, por algumas características em comum, né? Seja a linha de pesquisa, seja as instituições que eles trabalham, os índices H dele, enfim, né? Aí a gente consegue fazer uma classificação a posteriori. Então, eu vou dar uma passeada nesses tipos, né? Para a gente entender. Então, nos geométricos, a gente tem dois tipos ainda, o que a gente chama de hierárquico, né? Que parte do princípio de que cada indivíduo, cada unidade de análise já é um grupo, seriam, então, se eu entro lá com 100 unidades de análise, eu tenho, a princípio, 100 grupos, né? Então, vem daí essa questão da hierarquia. E a partir de uma medida de similaridade, como eu falei, de uma distância, né? Essas unidades de análise vão sendo, então, agrupadas, né? Que gera ali uma medida vamos dizer assim, de agrupamento, né? Seria um índice de agrupamento, tá ok? Me dando qual seria a força desses agrupamentos. Isso vai gerando, vai sendo colocado, inclusive, num gráfico conhecido como dendrograma, tá? E então ele chega, então, a princípio, né, em um único grupo. É como se todo mundo pertencesse a um único grupo. O grande desafio nosso aqui é entender, na verdade, aonde estão esses agrupamentos, né, de melhor definição, que vem exatamente dessa medida de agrupamento que sai do cálculo, né, dessas distâncias. O método mais usado, né, que a gente mais trabalha, inclusive também, é o algoritmo de Ward, que nada mais é do que trabalhar com uma distância aqui quadrado aí, a partir de centroides e trazendo alguma característica um pouco diferente dos agrupamentos. É como se fosse um vizinho próximo, né, um nearest neighbor, tá? Um pouco mais ponderado aí pelas medidas de variabilidade, né? Vamos dizer assim, a variância aí, intragrupo, etc. Porque, basicamente, o que a gente quer fazer, né, é entender, né? Eu quero, então, medidas, né? Eu quero montar grupos de que forma? Os pontos têm que ter uma distância, né? Eu quero minimizar a distância entre as unidades intragrupo, né? E maximizar as distâncias intergrupos, né? Então, aqui, a gente tem esses dois grupos virtuais aqui,
Então, basicamente, os algoritmos fazem isso, tá? É fazer uma minimização dessa similaridade de quem está dentro de um grupo, jogando, né, maximizando a distância entre os outros grupos, tá ok? Então, é mais ou menos assim que os algoritmos hierárquicos funcionam. O outro que eu vou mostrar também não é muito diferente, só que ele faz de uma maneira não hierárquica. E esse aqui é um exemplo, por exemplo. Exemplo é ótimo, né? Esse é um exemplo de um algoritmo hierárquico que nós utilizamos, né, na avaliação do PIP pela FAPESP. À esquerda aqui está um dendrograma, né? Onde a gente observa, então, né? Ele inicia aqui com todos os projetos aqui, né? Como se fossem grupos, e vai agrupando, subindo. Aqui está a medida de agrupamento que eu citei. E quanto maiores forem os saltos, né? Indica aí uma maximização, vamos dizer assim, dessas distâncias entre os grupos, né? Então, essa altura aí dos dentes do garfo aí, ela é proporcional à variabilidade, né, à distância entre os grupos, que eu quero que seja grande. Então, a gente sempre busca os grandes saltos. Nós fizemos no PIP, né, uma avaliação com 4 grupos, que é onde passa essa linha verde aqui, né, que quase rela aqui, né, olha só como é bem subjetivo isso, né, que se eu baixar um pouquinho isso aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 grupos, tá? E nós testamos aqui 4 e 3 grupos, até pelo número de projetos que nós tínhamos no PIP, né? E aqui fica, então, eu acho que não está muito feliz a escolha dos pontos, né, as cores, mas aqui a gente olhando, né, nas primeiras 2 dimensões dessas variáveis que foram utilizadas antes, né, foi feito antes uma análise de correspondência múltipla, e o agrupamento a gente faz sobre essas coordenadas desse mapa, né, a gente observa, então, a distribuição dos grupos, né? Eu tenho um grupo aqui bem definido, esse grupo rosa aqui em cima, e um grupo azul, aonde esse azul claro está misturado aqui, aparentemente. Isso é porque esse grupinho azul claro, né? Ele, na verdade, se agrupa numa dimensão que não está representada aqui. É como se a gente estivesse olhando de cima, né? E, na verdade, esses pontinhos azuis estariam, vamos dizer assim, saltados aí acima dos demais. E aqui os 4 pontos, os 4 grupos, né? Onde a gente vê a separação, na verdade, né, desse primeiro grupo, que seria o grupo 2 aqui, que acaba sendo dividido em mais um grupo, tá ok? Então, ele é exploratório no sentido de que essa opção, ela é bastante, pelo número de grupos, né, ela é bastante arbitrária, e o mais importante é que a gente consiga, né, fazer a interpretação dessas unidades que foram agrupadas, né? Existem técnicas depois para a gente fazer isso, que é basicamente olhar a distribuição dessas variáveis dentro de cada grupo e dar nome para os grupos, né? Depois o Sérgio pode até falar, depois nomes bastante interessantes para esses grupos do PIP, tá ok? Foi enviado o artigo agora para, né, foi submetido para publicação, a gente está aguardando a revisão. Mas esse é um exemplo real, né? E existe um outro método chamado de realocação, onde o mais conhecido, eu acho que é o K-means, né? K-médias, que a gente define o número de grupos a princípio. Então, fala assim, olha, né, algoritmo, eu quero que você faça separação em 3 grupos, né? Aí ele vai fazendo uma brincadeira dessa parecida, que é ir trocando os indivíduos de agrupamento, né? Buscando aí minimizar uma função perda, que a gente chama, e, na verdade, né, minimizar exatamente essa variabilidade intra-cluster e maximizar a variabilidade interclusters também, tá bom? O que difere da inicial? É que eu falo para ele aonde ele tem que parar, né? Eu falo, você tem que dividir em 3 grupos, 4 grupos ou 5 grupos, tá? Na verdade, quando a gente roda o algoritmo, tem até a possibilidade de rodar já dessa forma. Então, eu já peço para ele, divide em 3, 4 e 5, e depois nós optamos para definir qual o melhor número de agrupamentos. Em geral, eu rodo esse junto com o de Ward e a gente compara os resultados para tentar entender se há uma consistência, né, no agrupamento que o hierárquico me trouxe. Então, para vocês terem uma ideia, novamente não está muito claro aqui, né, não foi muito feliz a escolha das cores,
mas aqui em cima a gente tem, né, o grupo feito pelo K-means, pelo hierárquico, que eu já mostrei anteriormente em 4 grupos, e aqui a comparação feita utilizando o K-means. Nós temos uma certa troca aí de indivíduos entre os grupos, né? A gente vai tentar, às vezes, entender, mas isso ocorre, em geral, nas bordas de cada agrupamento, né? Naqueles indivíduos que realmente qualquer um dos algoritmos sempre fica em dúvida aonde colocar. Então, a partir dessa interpretação que a gente faz depois, olhando, né, esses indivíduos, nessas unidades que mudam, né? Mudaram de grupos entre um método e outro, para a gente entender se isso é uma questão de consistência ou não, tá? Então, eu posso dizer de antemão que se, por exemplo, né, eu tenho uma razão, né, muito pequena entre o número de atributos que eu estou trabalhando e número de indivíduos que eu estou analisando, esses agrupamentos tendem a ser cada vez mais inconsistentes, né? Então, se eu tenho 100 observações e eu tenho 80 atributos, certamente esses meus agrupamentos não vão ser estáveis, né? Pior ainda, quando nós temos mais atributos do que observações. Na matemática que eu aprendi, na estatística que eu aprendi, né, isso nem era possível, porque você não consegue nem inverter uma matriz desse jeito, né? Teoricamente, você pode inverter, e é isso que o pessoal tem feito hoje demais em machine learning, né? Que é usar uma generalizada, que a gente chama de inversa generalizada, que traz a solução matemática para isso, mas nem de longe, né, isso vai agrupar ou classificar bem alguma coisa. E ninguém conseguiu me convencer disso até agora, apesar de, se você jogar na caixinha preta do Python lá, ele vai te dar uma resposta, tá bom? Bom, e assim, tem agora o Model Based Clustering, que isso foi até um artigo que o Sérgio me mandou, e que os caras utilizaram, apesar de não descrever naquele artigo, né, Sérgio, o que eles usaram, por isso que eu nem coloquei aquele artigo como sendo uma das leituras, porque não estava claro a forma, eles só falam que fizeram Model Based, mas a gente não consegue entender como. Mas, na verdade, ele traz uma mistura de distribuições de probabilidade que a gente assume, né? Então, a gente tem lá uma matriz X, né, com N unidades de análise mensuradas em K atributos, K variáveis observadas, né, que a gente está utilizando. Então, essa é uma matriz N por K, né? Então, ela tem lá nas N linhas, né, e K atributos, que a gente sempre... Isso que eu falei agora, eu espero que esse N seja sempre muito maior do que o K. E a gente parte, então, né, para um modelo inferencial, essa formulinha que está aí, na verdade, né, está dizendo para a gente o seguinte, né, que a minha distribuição conjunta de todos os clusters, ela é uma soma, né, onde G é o número total de clusters que eu vou ter no final, e isso é definido pelo próprio modelo, né, de uma forma parecida com aquela utilizada no algoritmo de K-means. E aqui eu tenho, então, né, o número de unidades que segue essa função dentro de cada cluster e a densidade, né, a distribuição de probabilidade de cada um dos clusters. Então, se eu estou somando essas coisas aqui em termos de probabilidade, eu estou assumindo que elas são totalmente independentes. Então, esse é o modelo inferencial. Então, para cada cluster aqui, para cada tipo de variável, eu posso jogar essas distribuições de probabilidade, né, e rodo lá os nossos algoritmos de máxima verossimilhança, há muita inferência bayesiana trabalhando com esses modelos também, e a gente acaba tendo uma solução para isso, tá? Que me fala assim, olha, você tem provavelmente 5 grupos aqui, ou 4 grupos, e você vai depois ter que trabalhar um pouco com as estatísticas baseadas nesse modelo para poder definir melhor isso. O artigo, como eu falei, né, ele é uma proposta mais inferencial para testagem de modelos conceituais e construtos também, mas aí sobre os indivíduos, né? Porque, novamente, a gente tem que ir lá interpretar, né, aqueles grupos a partir, né, das características dos indivíduos dentro de cada grupo em relação àqueles atributos, tá? E interpretar isso. Porque se não tiver interpretação, novamente, não faz sentido o cluster. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque
isso é muito dependente do tipo de dado que a gente tem. E matemática a gente consegue fazer, né, e fazer os agrupamentos, mesmo que seja alguma coisa de um viés de seleção, etc., e esse agrupamento não fazer o menor sentido. Então, isso quer dizer que o método de agrupamento não funcionou, né? E como eu falei lá no comecinho, a gente tem uma dificuldade de lidar com muita mistura, né? Em geral, esses modelos assumem aí distribuições normais, né, gaussianas, multivariadas, então é como se eu tivesse uma soma de distribuições normais, tá? Para que a gente consiga trabalhar com isso de uma maneira matematicamente mais tratável. Eu coloquei lá na leitura, né? Esse aqui é só um exemplo de dados simulados, onde eles aplicam duas técnicas model-based, né? Com critérios de parada. O que difere, né, esse model-based desse é a forma que eles fazem para escolher o número, né, de clusters nos dados. Então, eles simularam dados, ele fala no artigo que simulou para serem 2 grupos, né? Quando eu vejo esse X aqui, né, que fica aqui embaixo, como estatístico, né, eu já pressuponho que eu não tenho 2 grupos aqui. Então, eu não concordo muito com a forma como eles fizeram a simulação, né? E aqui eles mostram que nesse método, onde está utilizado aqui um critério de informação bayesiano, ele detecta 5 grupos. E aqui, onde eles usam, né, um critério baseado na verossimilhança, eles acabam definindo 2 grupos, né, onde essa estrela aqui, né, ela é o cruzamento de 2 densidades também. É um exemplo extremo que eu acho que eles tentaram utilizar para trazer aqui, vamos dizer assim, deixar mais interessante. Ele argumenta que, na verdade, esse modelo aqui foi melhor do que esse. Eu bato o pé que eu acho que aqui eu tenho muito mais oportunidade de interpretar 5 grupos do que apenas 2, mas beleza. E ele traz também um exemplo prático, né? Que é essa questão de uma definição dos países da OCDE quanto ao tipo de capitalismo que esses países adotam, né? Então, eles usam lá o VOC, né, que é o Varieties of Capitalism, com esses 21 países que, na época da publicação do artigo, compunham a OCDE. Então, eles pegam aqui, né, essa proteção, né, de empregados, vamos dizer assim, e essa aqui é uma proteção de desempregados, né, são dimensões que saem, né, de uma análise multivariada já também, de componentes principais, e aqui eles fazem o grupamento, a projeção desses países, né, onde eles mostram, né, esses eixos dos componentes principais aqui, que formam essa cruz deitada, né, esse novo eixo deitado, classificando, então, aqui, né, Bélgica, Áustria, Alemanha e Suécia, Suíça, Dinamarca, né, e Holanda, enfim, né, os extremos desses novos eixos aqui classificariam os tipos de capitalismo desses países, ok? Isso aqui já também trabalhando em relação aos modelos baseados em, né, aos agrupamentos baseados em modelo, e o que é interessante, né, é a interpretação, porque eles conseguem dar uma interpretação nesses quadrantes aqui desses eixos, né? Onde eu tenho aqui uma questão industrial e ocupacional, aqui uma questão empresarial, industrial e ocupacional, né? Somente empresarial e ocupacional e uma coisa mais geral. Se essas classificações, essa taxonomia é boa ou não, é outro problema, né? E aqui, utilizando, então, né, os agrupamentos, na verdade, desculpa, esse aqui anterior, ele não estava utilizando ainda os modelos baseados, tá? Aqui que ele parte, então, para análise. Então, você percebe, né, que aqui ele acaba classificando em 1, 2, 3, 4, 5 grupos, né? Quando eu utilizo um determinado método de agrupamento, lá ele classifica 2, tá bom? Sem informações a priori aqui, e depois utilizando as informações a priori, aonde ele chega aqui, então, né, em 2 grupos. Percebam que são os mesmos países, né? É como se esse grande grupo aqui, que está utilizando uma distribuição mais esférica, né? E aqui também, pudesse ser dividido aqui em 5 grupos, né? Quer dizer, é como se esses caras aqui, que na verdade estão representados aqui, a gente tem aqui também, né, 5 grupos, aí fica sempre essa discussão, né? Se é 2 ou se é 5.
precisa ver e entender aquilo que faz mais sentido, né? E aqui fica só essa ideia, né? Quer dizer, vocês podem imaginar também que quando a gente tem um número de indivíduos muito maior, né? A definição desses agrupamentos começa a ficar mais clara também, né? É mais fácil a gente, inclusive, perceber essa questão da densidade aqui, tá ok? Bom, e finalmente, o que a gente chama de agrupamento em dados relacionais, né? Então, é isso, a gente tem uma rede formada aí por um link definido, né? Essa rede, então, forma um grafo, né? Que é o objeto matemático de onde a gente tira todas as propriedades, né? E a partir desse grafo, a gente consegue, então, utilizar, pelas métricas de rede, algoritmos que nos trazem esses agrupamentos, tá ok? E nós não utilizamos, né? Pelo menos nesses métodos mais tradicionais, nenhuma observação de atributos desses nós para fazer essa classificação. A gente usa, basicamente, né, as métricas de topologia da rede e as métricas de propriedades de cada nó, tá? Então, esse é o exemplo que eu trouxe, que eu achei bem interessante, tem bastante a ver com o tema. Eu não achei coisas interessantes sobre o tema, né, da pesquisa, para os Model-Based Clusters, mas aqui para esse eu achei bem interessante. Está numa revista de automação e construção, mas eu achei uma aplicação bastante feliz, né? Que é ver a tendência, né, desse building... eu esqueci agora o nome da técnica, mas é uma técnica que é uma forma, né, de automação de construção. Building Information Model, é isso, Building Information Model. E como que esse tema está evoluindo na área, né? Então, eles fizeram ali uma varredura aí nas bases de dados, né? Algo muito parecido com o que a gente está fazendo já, né? E apresentam vários desses grafos aí para tentar achar os clusters. Então, esse primeiro grafo que ele coloca é cocitação entre revistas, né? Então, essa tabela aqui do lado, ele apresenta, né, 2 a 2, cada uma, as maiores revistas dentro de cada um dos 4 clusters que aparece aqui. Esse cluster vermelho, um cluster verde, um cluster azul, e esse aqui, que nem é um cluster, né? Mas ele fica aqui quase que sozinho na cor lilás, né? Então, percebam, né, que aparentemente esse jornal aqui, que não por acaso é o jornal que foi publicado o artigo, ele é um centro, né, de divulgação dessa técnica, e a gente percebe aqui que outros artigos, né, em outros jornais remetem muito a isso. Então, o que eles fazem? Eles vão querer entender o porquê que esses jornais aqui, né, verdinhos, né, eles tendem a ter uma, vamos dizer assim, uma cocitação maior entre eles aqui, nem tanto com aquele, e tentar entender, né, o porquê dessas relações. Eles fazem um grafo aqui também pelas palavras-chave que contém esses artigos, né? Então, a partir das palavras-chave que são utilizadas nos diferentes artigos, então, quer dizer, cada linha, né, representa aqui, então, o BIM, né, que é o tema de pesquisa, né? Ele está ali, ele também aparece com a questão de construção, com a questão de Building Information Modeling, que, na verdade, né, é o nome por extenso, segurança, e por aí afora. E a partir, então, dessas técnicas, desses algoritmos de clusterização, né, de aglomeração, eles conseguem dar alguns nomes, né, para esses tipos de aglomerados. Então, aqui vem a questão da implementação, a questão de gerenciamento de conhecimento, gestão de conhecimento, gestão de projetos, computação em nuvem, prédios, né, ecológicos, né, o tal dos green buildings, custo e orçamento e planilha de execução, e por aí afora, né? Então, eu acho bem interessante, né? Porque, na verdade, ele faz também uma dos autores, né? E ele chega aqui nessas classificações, né? Então, você tem aqui uma classificação, né? Como é que está o estado da pesquisa de BIM, né? E até 2021, que foi quando eles publicaram o artigo. Então, você tem aqui os níveis de comunicação de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e aplicações práticas, né?
Nessa questão aqui da comunicação, né, você tem a gestão do conhecimento, revisão de literatura e educação em engenharia. E aqui, então, as palavras-chave que mandaram em cada um desses conglomerados. Desenvolvimento tecnológico está aqui, né? Automação, a informação, extração topológica do modelo, os prédios ecológicos e a computação em nuvem. E aqui nessas practical applications tem aqui a sustentabilidade, implementação, aquela questão de custo e execução, né? E a gestão do projeto. Então, eu vejo, né, uma árvorezinha dessa aqui de explicação em várias das frentes, né? Aqui acaba a minha apresentação, eu não fiz nenhum aquele famoso obrigado, etc. Deixa eu só tirar daqui. Eu vejo a aplicação, né, desses métodos, talvez praticamente em todas as frentes, mas mais fortemente, né, e com certeza na frente 4, né, onde a própria questão da tipificação, né, a tipologia das instituições está lá colocada como objetivo. Então, é um lugar onde a gente pode, né, aplicar, talvez, esses model-based, né, clusters. Eu acho que vai ser um exercício bem interessante, né? A frente 3 também, eu acho que pode se beneficiar bastante, né, tanto dessas model-based quanto dessas de rede, né, do tipo, para que país foi, de que país vem, como é que está sendo essa troca, esse intercâmbio. E isso, inclusive, pode até gerar, né, subsídio para esses modelos que o André apresentou, né? E a frente 1, que eu acho que estão, né, tá aí tentando entender exatamente um problema parecido com esse aí do BIM, né? Desse trabalhinho que eu trouxe, que é um pouco entender como é que estão as tendências, né, dos indicadores de avaliação da cienciometria, etc., né? Então, na verdade, é uma questão de realmente entender os dados que a gente tem e lá no artigo eu não coloquei aqui, mas você consegue, inclusive, ver longitudinalmente como é que aquelas palavras-chave, como é que aqueles temas foram pulando de um ano para o outro, para determinados agrupamentos, etc. A gente tem a dimensão do tempo aí que pode ser utilizada também. E essa parte de redes, em especial, eu posso até fazer uma apresentação mais para frente, um pouco mais específica, né? Ela traz uma oportunidade muito interessante de se entender propriedades, né, desses crescimentos. Por exemplo, né, o André estava apresentando aqui, e quase certamente, as simulações não mostraram os grafos que foram formados, mas pelos critérios que ele colocou lá, quase certamente é uma rede que a gente chama de Freescale, né? É uma coisa fractal, onde o que está por baixo ali, né, aquela propriedade do rich gets richer, né? Então, aquele cara que publica mais, ele tende a acabar publicando ainda mais, acaba fazendo grupos de pesquisa maior, tem mais tempo para fazer, enfim, né? Mas me apareceu ali aquela ponderação que é feita ali, vai acabar gerando uma rede de colaboração aí, né, do tipo scale free, né, livre de escala, que a gente chama. Então, você estudar a rede inteira, estudar um pedacinho dela, a gente vai ter as mesmas propriedades de evolução. E eu acho que então, basicamente isso. Eu queria abrir, né, aí as demais frentes, né, e os demais pesquisadores para responder a dúvidas, sugestões, né, para se não ficou claro alguma situação, para que a gente possa, então, a partir disso, começar a fazer um levantamento com vocês e um planejamento, né, dessas análises para que a gente consiga dar conta, né? Estou muito feliz aí com a participação da Luciane, do André. Somos um grupo aberto, democrático e inclusivo. Quem quiser vir trabalhar com a gente, também receberemos de braços abertos, né? E é isso, gente. Então, estamos à disposição de vocês agora. Obrigado, Fernando, Luciane, André. Agora, aberta a palavra, né? Temos que usar tudo isso. É verdade, ainda tem mais, não é? O que mais que a gente poderia... Análises fatoriais. Esse trabalho, o que a Luciane apresentou já é uma grande análise fatorial. Então, a análise fatorial comum é pegar aquele modelo que a Luciane apresentou só com um construto, né? Basicamente seria isso, assim.
regressões. Enfim, a gente começou, eu acho que esses são mesmo, a ideia é que a gente use isso, obviamente na medida do necessário, mas também tem um lado experimental aqui no projeto para a gente explorar, né? Ou seja, tendo a oportunidade e algumas das perguntas sendo respondidas por técnicas que a gente usa menos ou não usou ainda, melhor, porque assim a gente aumenta o leque do aprendizado, né? Poderia, enfim, é uma infinidade, né, de coisas, na verdade, de métodos e técnicas, cada vez mais. A gente vai ter que focar mesmo em algumas. E, bem, acho que é isso. Ainda do ponto de vista, aí nem tanto da análise, mas também da análise, mas da coleta de dados, né? Se eventualmente fazendo algumas experimentações, né, nas 4 frentes, experimental mesmo, né? E ainda no âmbito qualitativo, né, usar algumas técnicas de análise de texto, principalmente essas, né, de análise de texto, para extrair informação também é uma coisa que a gente vai precisar utilizar aqui. Bem, palavra aberta. Vamos lá, pessoal. Tem 30 pessoas. O objetivo não foi assustar a gente, foi só trazer. Ana Maria. Ana pediu a palavra. Lutando no microfone. Eu achei muito interessante a apresentação, porque expande um pouco o universo de técnicas históricas, né, de uso do GeoOp, e eu acho que dá algumas ideias para a gente, por exemplo, que ainda está fechando os estudos, né, como é o caso da nossa frente, em pensar em estudos menores, né? Então, eu acho que tem algumas técnicas que a gente poderia usar, por exemplo, como o André estava falando, para olhar só a questão da produção bibliográfica, ou como o Yash estava falando, só para ver o movimento dos países e, eventualmente, acumular essa informação para usar em outra análise, né? Então, eu acho que a gente pode pensar, não, talvez, grandes estudos, como a gente eventualmente estava pensando, mas estudos talvez menores, usando algumas dessas técnicas que foram apresentadas. Foi o que ficou assim para mim, para a gente organizar agora o delineamento dos estudos, né, dentro de cada frente. Ana, eu acho que na parte mais exploratória, né, eu acho que isso é super interessante de se fazer um planejamento desses estudos menores, né, meio que assim, bottom-up, né, também, a gente sai de uma coisa mais pé no chão para tentar entender a complexidade, né, que é misturar vários fatores aí. E eu não vejo nenhum problema na combinação dessas técnicas todas, né? Porque é a partir disso que, por exemplo, você pode chegar num modelo maior de equações estruturais, como a Luciane apresentou, né? E eu até brinquei com a Luciane quando a gente estava conversando, que o modelo, né, de equações estruturais que funciona bem é aquele que você consegue entender, né? Mesmo sem ela, quer dizer, você consegue entender a relação entre esses construtos, etc., até para modelos de regressão, de formas mais simples, né? Para que aquele conjuntão depois ali traga, na verdade, uma evidência maior dessas associações, né? Porque eu vejo muita aplicação de equação estrutural, né? Eu faço muita revisão de trabalho da parte de psicometria. E, enfim, né? Você testa o que você quer ali, né? Usa 4, 5... medidas de ajuste, não sei o quê, e no fundo você consegue mostrar o modelo que você quiser, né? A verdade é essa. Então, acho que a gente tem que ter, na verdade, uma construção para chegar em modelos que sejam realmente interpretáveis, né? E fidedignos do fenômeno que a gente está estudando. Aqui é uma coisa, né, mais social, acho que com indicadores mais objetivos, isso não chega a ser tão difícil da gente construir. Mas só constrói dessa forma, né? Indo os pequenos problemas e entendendo isso para chegar depois numa construção de um modelo mais complexo, tá?
Então, essa é uma ideia muito boa, né? Acho que é uma ideia interessante essa. Eu posso falar só? Claro. Então, sobre isso, professora, no modelo de agentes a gente consegue exatamente fazer essas medidas, né? Você tem um sistema como um todo, mas também você pode fazer subsistemas, que eu estava tentando explicar, que vão ter modularidade. Então, você vai conseguindo cada vez mais expandindo e ter próprio sistema, os subsistemas funcionando de forma sozinha, mas também de forma como um todo. Então, você consegue, digamos assim, expandindo eles aos poucos e mantendo, digamos, as propriedades emergentes de cada um deles e fazendo cada vez mais expansão. Por exemplo, primeiro faz só a mobilidade, depois a gente consegue colocar o financiamento com essa mobilidade. Por exemplo, depois considerar aspectos geográficos das próprias instituições dos países, entendeu? E isso é cada vez expandindo mais, digamos, a composição dessas instituições. Então, dá para fazer um modelo bem complexo, mas como o professor falou, também é importante ter essa aderência à realidade e aos poucos, porque senão vai ficando assim, bem difícil da gente conseguir entender o que estamos fazendo. O Munsen levantou a mão também. Munsen, por favor. Munsen? Acho que ele tinha caído e voltou. Yes, sorry, yeah. So I'll speak in English again. So it's really interesting the analysis you showed, especially about machine learning, k-means, and so on. But I'm wondering if you tried BigQuery ML, machine learning in the cloud, or other techniques like no. Amazon or something like that. No. I never did something like this. Eu nunca trabalhei com... actually, I never worked before with machine learning in the way it's described nowadays. And I'm a statistician, so I was working with the algorithms behind the machine learning, but maybe this is another opportunity to apply machine learning. Mainly if we have a lot of associations that we don't know the actual functional form between them. So this is why machine learning could help us. But I'm not a specialist. I believe you were better than me in this. And actually, Musin, we also discussed it to make to schedule a meeting with you to talk about, because I think that in the extraction of the data and the dashboard you are planning to do, maybe we can have many metrics that could drive us to a better analysis, etc. So maybe it's interesting if we talk beforehand. You know? Yep. So basically, machine learning is statistics. It's based on statistics models. So I was looking at BigQuery, and they have too many machine learning models there. It's very fast, and it can be query. If we want to analyze big data, we can select them immediately from BigQuery database and feed them to the machine learning algorithm in BigQuery. So I was thinking about that. Sounds great. We can create prediction models as well, like for FABSP, to predict for researchers how they will work in the future, maybe, based on the data that we have. That sounds great, but I really didn't got into it because I don't have the knowledge about the computation on machine learning. You know, I know all the models behind it, but I don't know how it works together. It's maybe I didn't have enough time to go into this, but I believe it can be used as well. Actually, if we have a big data like this co-citation or this different types of relationships, and maybe we can explore by machine learning and classifying after we make the clusters. You know, I think it's a very interesting exercise. So we find the clusters and then try to reclassify them and see the consistency of the clusters, etc. And maybe we'll need virtual machines to run all of this, because I don't think we can run it in our laptops or something. Exactly. We can use Google or GCP, Google Cloud, for that. We can create virtual machines, do our analysis, and then destroy them. So we can create powerful machines there, actually. That sounds good. Yep. Thank you. Yep. Okay. So let's discuss it in a separate meeting.
Yes, of course. Yeah. It's a long topic, a huge topic. It's an important talk, Mohsen. Yes, exactly. We rely strongly on you, on Napoleana. That's why you are here in this project, also to help us in I mean, there is a kind of overlap between the two support areas, the database area, which you is coordinating, and also the analysis, because the intersections are more and more bigger, greater. So you have to talk in order to see how to take advantage of the different tools, from even being from statistics or from the machine learning or from the BigQuery or whatever we are going to use. I mean, we have to optimize these tools we have, and the capabilities as well. Your capabilities combined, we hope will be a great will give a great contribution for the project. Yes, I will try my best. So feel free to set several talks among you. We will. Yes, of course. Okay, thank you. Who else? Quem mais? Todo mundo quieto aqui? O que aconteceu? Pós-feriado, Dia das Crianças, todo mundo brincando ontem. Renato, né? Bom, eu acho que entrou numa seara mais técnica da conversa e é normal, né? Mas eu acho que meu comentário, assim, né? Algumas coisas eu conheço um pouco, algumas coisas até de machine learning eu já conheço na prática lá com o nosso projeto, pequeno projeto. Acho que muito incipiente. Na verdade, é um machine learning mais para organização de dados do que propriamente para fazer uma coisa como uma previsão de tendências que o Mohsen... Should I speak in English? Mohsen? Eu entendo português. Na verdade, sou brasileiro, entendo português, mas não falo rapidamente em português. Eu falo português. Então, eu acho que o machine learning pode servir para mais de uma coisa. Ele pode servir para uma parte preliminar de preparação da informação, de organização. Muitas vezes você precisa melhorar um pouco a qualidade da informação, estabelecer essas relações, porque uma das dificuldades dessas coisas é como a informação vem, e às vezes você tem uma relação entre objetos lá, mas pela forma como está, eles estão um pouquinho diferentes, e aí você não percebe que tem essa relação. Então, esse é a primeira dada, mas esse é o trabalho anterior ainda na preparação dos dados, que, em geral, é a parte mais chata de todos os trabalhos de data science no mundo, é fazer o sistema e o banco ficar maleável ao trabalho. Então, acho que vai ter uma parte, provavelmente, toda vez que você fizer uma pergunta dessa, você vai ter que olhar para o dado e dizer, mas será que o dado está em um formato apropriado para responder essa pergunta? Porque o teu modelo daí que o Mohsen falou, de predizer alguma coisa de comportamento dos pesquisadores, dos grupos, das próprias universidades, né, as tendências em áreas e tal, por área, se o dado estiver meio mal organizado, com informação, às vezes, não consolidada, e as relações, você vai ver menos relações do que você teria, né? Porque uma falou de um jeito, a mesma coisa que a outra, você ainda não sabe que elas... Eu acho que tem dois aspectos. O segundo aspecto é muito mais interessante, né, de você estabelecer e detectar grandes tendências em certas áreas, seja no contexto local, regional, nacional e mundial. Então, eu acho que tem um campo gigante, bacana aí, que deve ser uns 10 anos de trabalho, talvez, para montar tudo isso. Quer dizer, o que eu acho que preocupou, talvez as pessoas ficaram meio assustadas, com uma certa razão, assim, é bastante coisa e alternativa, como que a gente, de fato, né, vai escolher as coisas. Então, eu acho que
o caminho provavelmente é pegar alguma dessas coisas e fazer um pouco de exploração. Eu acho que a exploração vai ser muito importante. Aí entra a questão de você ter um dashboard, uma coisa que permita você explorar, né? Porque aí você vê, o machine learning é muito bom, mas às vezes precisa antes alguém olhar e dizer, pô, eu estou vendo alguma coisa. Bom, qual é o modelo de machine learning que detectaria isso? Tá? Aí você começa, ou de estatística ainda mais simples do que machine learning, né, dos modelos que vocês mencionaram. Eu acho que essa parte toda de exploração vai ser muito importante, mas não sei se tem um trabalho aí meio complexo aí da organizar as bases, montar dashboards a partir de testar e depois eventualmente começar a especular um pouco sobre melhores modelos. Não sei se falei errado, se são melhores que a gente diz. Não, eu acho que você pôs de uma forma que é, inclusive, a sugestão, porque eu acho que a gente jogou, né, que nem eu falei, um cardápio aí de coisas, né, e eu acho que talvez os coordenadores e participantes das demais frentes devem até tendo dificuldade de onde conseguir encaixar os seus problemas, né. Então, acho que a ideia também é um pouco ter conversas, né, com cada frente e entender a questão das perspectivas de análise, né, e até sugerir qual seria, né, a melhor técnica para se aplicar naquela resposta, né? Porque, como eu falei, né, no caso que a Luciana apresentou, a gente está preocupado com as variáveis e construtos. No que eu apresentei, a gente está preocupado com as unidades de análise, né? No que o André apresentou, você está pegando as duas coisas e botando para rodar junto. Então, acho que a construção aí do conhecimento vem realmente na partir dessa exploração dessas técnicas e a resposta que a gente quer obter com elas, né? E uma pode fomentar a outra, não vejo, né? Mas aí tem a questão também operacional, né? Por isso que eu trouxe, a gente, né, acho que é importante conversar, que é exatamente a priorização de algumas dessas análises, né? Acho que essa questão do dashboard, ela é fundamental, porque dá autonomia, né, para os coordenadores de frentes fazerem explorações mais simples, né, cruzando algumas variáveis, entendendo algumas questões desse tipo, para depois a gente conseguir ir tornando a coisa um pouco mais complexa, né? E eu acho que essa é a ideia, né? Mas, novamente, colocando a gente de uma forma que seja operacionalmente viável, porque, né, eu fico um pouco assustado com o volume de análise que pode recair sobre o grupo, né? E a pouca capacidade que a gente tem de recurso humano e de tempo, né? Eu, por exemplo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Mussen. Quando se fala em dashboard, você está pensando que tipo de software, de pacote você está pensando em fazer do zero? Você está pensando em usar o Dash ou usar Power BI? Qual que é o Dash? É um que é popular hoje com os usuários de Python. Eu não sei se você está pensando em alguma coisa diferente. Yes, let me share my screen just quickly and talk about dashboards very quickly. So basically, I was thinking to create dashboards similar to this one, just an example, but not in the beginning of the project. We can create a dashboard at the end of the project for all the results that we have. Besides, like in GeoBeside, we have the final results with interactive charts. So interactive charts, like these ones, these charts, we can explore things here, whatever we want. They are every chart we need. It's available here. I can't be responsible for that. It's not. It might take like a month or so, but we can create a dashboard to show the final results to users or anyone who wants to check this project and what happened during the project. But we discussed the dashboard issue with Professor Sergio 2 weeks ago or 3 weeks ago, and it's hard to create a dashboard during the analysis, during the project, because most of the researchers are used to use Excel, for example, or other tools. So creating dashboards from zero, this is too much work and it will take too much time. So what we can do, a dashboard at the end to display the data that we have, the results that we have. This is my initial idea. Mas você não pensa que é viável, às vezes, um pequeno dashboard que
emule algumas funcionalidades do Excel para cruzamento, de fazer gráficos simples a partir da base de dados consolidada, porque eu havia entendido um pouco isso, porque isso sim daria alguma autonomia para os coordenadores das frentes entender um pouco melhor os seus dados. Isso você acha que é muito difícil? No, we need to discuss that. Guys, don't know. So it depends on each front. What do they need? And we can discuss like ready-to-use solutions, maybe from BigQuery itself. Ok. So they have dashboards. They can use dashboards on. Mas a sua ideia do dashboard final também é muito boa. Acho que é só para tentar dar um pouco de autonomia para quem não tem muita fluência com software de análise, né? Para que consiga explorar alguma coisa, eu acho que, enfim. We can create simple dashboards during the project as well, but this depends on each front, and we need to discuss it individually. Okay, of course. Legal. Eu acredito que sim, nós precisamos vamos tentar marcar essa conversa, porque já entramos no segundo ponto aqui de hoje, né, da nossa pauta, que era justamente esse assunto. Da centralização de dados, da criação de dashboard. Então, a sugestão, viu, Mucinha, é que a gente faça uma proposta reunindo aqui quem está nas frentes, de uma maneira geral, o pessoal da FAPESP também, porque para a FAPESP também é importante isso, e a gente já marcar na semana que vem, assim que possível, uma conversa para detalhar essa proposta. Podemos fazer assim? Sim, claro. Ok. Então vamos nessa linha. É um assunto grande, na verdade. É um assunto grande e absolutamente central, porque é fundamental. A ideia é que isso tenha continuidade depois, né? Vamos criar bases de dados com capacidade analítica, né, conectada a essa base de dados e de visualização. Então, isso é um produto muito importante que tem que ser pensado no longo prazo. Não é uma coisa só do projeto, mas é para continuar e tentar fazer uma convergência com as necessidades da FAPESP. Mas eu queria dar um passo atrás aqui sobre Quer dizer, hoje nós vimos aqui técnicas de correlação, né? Técnicas para atribuição de causalidade, quer dizer, o que é que causa o quê, e de agrupamento, de busca de padrões, né? Correlação, causalidade e padrões. Eu não sei se a minha análise está correta, aí vocês me corrijam. E eu acho que facilitaria a gente ter um quadro, né, com... não é uma descrição, mas assim, por exemplo, quando a gente pega equações estruturais, existe um caráter ali exploratório maior do que quando eu pego um QCA. Quando eu pego um QCA, equações estruturais, mais o CNA, significa que eu estou trabalhando com um certo N, com um número relativamente baixo e com bastante informação qualitativa e algumas quantitativas. Eu estou misturando. Fazer esse panorama, né, quais são as grandes entradas para os diferentes métodos, e eu sei que elas são mistas, elas podem se combinar, seria interessante para nós mesmos, né, e também para as pessoas que vão aqui utilizar as análises. Ou seja, estamos falando, se o seu objetivo é mais uma clusterização, como o Fernando falou, então, obviamente, esses métodos se adequam bem à frente 4, né, como podem se adequar, por exemplo, à frente 3, no caso de... Estamos buscando padrões, né? Que tipo de padrões, qual é a melhor forma de encontrar? Estamos buscando atribuição de causalidade, para ver quais são os fatores que geram impactos. Então, colocar, acho que num quadro isso, numa folha, as funções principais das técnicas, né? E depois a gente rodar isso aqui entre as frentes, ajudaria bastante a fazer essa definição. De vocês aí na definição dos métodos. Eu queria fazer um comentário que me intrigou ali naquela apresentação do quadrinho que a Luciane fez,
comparativo, né, do QCA com o CNA, sobre a questão do contrafactual assumptions, não é isso, Luciane, que aparece lá? O que eles se referem ali a contrafactual? Ou como eles definem o contrafactual ali? Saberia dizer ou a gente precisa investigar ainda? Posso falar, gente? Estava cortando um pouquinho aqui. A minha... No QCA, como a gente tem 3 soluções, a conservadora, a intermediária e a parcimoniosa... A pergunta é sobre o que eles entendem como contrafactual, quando dizem que um... Gente, vocês estão ouvindo? Eu estou te ouvindo, Luciano. Eu estou, nós estamos ouvindo. Tá. Então, na conservadora, ele exclui os casos que não tem contrafactual na tabela. Na intermediária, ele inclui tudo que tem contrafactual completo. E na parcimoniosa, ele inclui os contrafactuais mais simples. Então, a gente não tem que ter uma tabela verdade completa, né? Então, para N variáveis, não tem que ter o 2 elevado a N lá, todos os zeros e uns, tudo. Só que quanto mais a gente tiver, melhor vai ser medida de consistência, de cobertura e assim por diante. Tá, mas eu queria depois entender mais a fundo o que eles entendem como contrafactual ali, porque essa é uma palavra muito importante quando o assunto é a avaliação de impacto, né? E ela tem diferentes interpretações, e eu queria depois no método algum texto que explique qual é o entendimento. Em geral, o contrafactual é o igual sem aquele efeito que você está querendo medir, né? Ou sem a variável que você está querendo medir. Então, entender isso ali, para mim, seria importante, sabe? Para a gente seria a tabela verdade completa, todas as combinações de zeros e uns, né, possíveis em todas as colunas ali. Mas eu seleciono um texto sim, mano, sem problemas. Então, e também é isso, né? Quando você já sabe qual é a variável de output que é mais importante para ser medida, nós vamos para um QCA, certo? Então, esse tipo de... Quando a gente não sabe ainda, estamos explorando, talvez equações estruturais possam ser mais interessante de aplicar. Esse algoritmo, né, do que usar em função da sua pergunta, ou seja, eu tenho esse problema, aonde eu vou, um pouco esse panorama que seria bom a gente tentar delinear. Não precisa ser nada completo, muito detalhado, mas é um guia, né, de uso das técnicas em função do que elas podem oferecer para o problema que você tem. Acho que se a gente puder fazer isso, seria bom. Sim, acho que ajuda. E outras coisas que a gente tinha pensado também, que eu acho que faltou falar aqui, é na frente 2 a gente rodar um Prometia ali, né, nos multicritérios, que a gente não apresentou. E se você puder ajudar, talvez uma LSTM a gente possa rodar ali nas análises de texto, isso pode ficar bom também. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo. É isso mesmo. Eu acho que essas duas coisas que você mencionou aí vão ser usadas, né? Os multicritérios auto-ranking, nós vamos usar com certeza. Esse a gente já tem alguma experiência, né? Já utiliza há mais tempo. Análise de texto também é importante. Eu acho que a Ana Maria tem usado mais, salvo engano. Tem mais um conjunto de coisas que a gente vai ter que mergulhar, mesmo na econometria, né? O modelo baseado em agente, eu acho que ele é interessantíssimo para a gente aplicar, porque é para modelos complexos, e nós estamos lidando com modelo complexo. E ele busca causalidade e padrão, as duas coisas ali. Então, é bem interessante da gente aplicar. Nós precisamos pensar qual o melhor... É um laboratório também isso nosso, né? Tem que olhar com esse olhar. Então, do que a gente tem das perguntas de pesquisa, uma, duas, que a gente acha que vale a pena aplicar, pelo custo envolvido, pelo resultado que vai produzir, enfim, fazer uma ponderação dessa, falar, vamos e combinar, e vamos aqui, e vamos aplicar um model-based, agent-based model para tal e tal assunto dentro do projeto. Eu acho que a gente tem que, na próxima conversa, avançar para isso, né? Para isso, ir adiante nessa alocação, digamos, técnica, pergunta de pesquisa, técnica de análise e pergunta
de pesquisa. Acho que é isso. Ok, acho que a gente precisa, então, acho que a gente formula, pode abrir uma planilha tipo aquelas de Excel mesmo, né, Luciane? E a gente faz uma descrição dessas técnicas e deixa ela em aberto também, Sérgio, para, sei lá, se vocês se deparam com uma técnica em algum artigo que não está lá listada, isso, coloca lá que a gente também tenta ver a viabilidade, se aquilo funciona, ou se é a mesma coisa com outro nome, porque isso também está cheio, sabe? Assim, então, é mais para a gente... E dar uma focada um pouco nessas questões que eu acho... da gente iniciar, sabe? Eu acho que é importantíssimo essa ideia que a Ana deu, por exemplo, eu acho que ela pode ser aplicada aí em todas as frentes, né? De ir pegando problemas mais simples e tomando um pouco mais de familiaridade com as técnicas, com, né, como a gente pode responder, para depois ir tentando avançar em modelos mais complicados, né? Em coisas que demandam mais tempo. Porque quanto mais complexo a gente torna, né, a situação, né, maior a chance de a gente cometer o próprio erro de especificação, né? E novamente, a questão que alguém falou aqui da qualidade do que a gente está coletando, né? Acho que foi o Pedrosa. A qualidade daquilo que a gente está obtendo de dados, se eles realmente estão representando aquilo que a gente espera, né? Para poder, então, começar a trabalhar e ter essas respostas. Então, acho que a partir de problemas pequenos, né? A gente consegue, vamos dizer assim, expandir melhor a coisa para as perguntas mais abrangentes, vamos dizer assim. Talvez aí, né, dando um pitaco em como organizar esse Excel, né, quais as situações que a gente enfrenta. Então, tamanho da amostra, N baixo, N médio, N grande. Isso já me coloca, são indicadores mais qualitativos, quantitativos, dos dois tipos que a gente tem. Dados primários ou secundários. Exato. Esse tipo de questão já enquadra, sabe? Se não precisa enquadrar definitivamente, não, é esse ou não é isso, mas direciona para a gente tomar as melhores decisões analíticas aqui do ponto de vista analítico. Sabe? Estão procurando causalidade mais ou mais padrão? Tá? E aí a gente vai escolhendo os métodos em função desse algoritmo que a gente pode criar aqui. Eu não falei isso lá da questão quando a Luciana apresentou, mas a mesma questão que a gente tem no cluster, né, de muitos atributos para poucas observações, o impacto disso nas equações estruturais é ainda mais complicado. Tá? Então, e tem uma coisa de moda aí também, né? A gente vai ter que usar essas técnicas, porque hoje você pega as revistas, esses são os métodos. O método também influencia na decisão do revisor, sabe? Aí você dava até um bom tema de pesquisa também, porque tem algumas coisas que o viés de método, mas tem. Nossa Senhora. Não, eu sei que tem. Eu não sei se vocês lembram na época do FAPESP, Tabajara, que a gente fazia, colocava o nanotechnology em alguma coisa, faz ou menos isso. Porque agora essas técnicas, né? E muita coisa por exemplo, eu tenho visto muita coisa de machine learning vindo com esse nome, que nada mais é do que um ou dois modelos de regressão, entendeu? Agrupado, mas as pessoas estão dando o nome de machine learning. Já chegou artigo para mim que era correlação, chamando de machine learning. Então, né, quando forem ler também esses artigos, trazer um pouco isso para ver se aquilo que o cara está aplicando, né, realmente procede, né? Acho que, sem dúvida, isso é bem importante e... o risco também, né? Eu vi alguns artigos recentemente que usam, né, essas técnicas comparativas e mais qualitativas. Os caras chegam a conclusões ali de causalidade, modulação, que não são tão longe da realidade. Né? Você conhece a realidade e você olha e fala, tá errado, não é isso. Mas, no entanto, publica, porque está certo do ponto de vista metodológico. Então, a gente tem que entrar nisso e, claro, vamos fazer a coisa certa, né? Porque, mas esse Excel, esse algoritmo, é bem importante para nos ajudar. Né?
Tá bom. Algoritmo de decisão da decisão, né? Bom. Vamos chamar de guia, não vamos chamar de algoritmo, não, Sérgio. Um guia, ótimo, um guia de orientação, né, metodológico, incluindo aí o multicritério, incluindo análise de texto, incluindo... Nós vamos fazer, muito possivelmente, a matriz insumo-produto, né, se der certo aqui. Enfim, isso tem um cardápio bom aí pela frente. Tinha mais um ponto, né, Evandro? Não, eu já comentei com o Sinésio, né, Sinésio, que a gente juntou aqui, só falta uma pequena parte para pedir os dados para a FAPESP. Tá? Aí a gente passa isso para vocês.